Olé pelo Mundo. Oferecimento Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. Bom dia, é o Olé pelo Mundo chegando na tela da Band, comigo e Júnior Brasil. Bom dia, Júnior. Bom dia, Edmari. Hoje um programa super especial para você. A gente começa aqui na Toca da Raposa, com um jogador que o torcedor celeste gosta muito e que tem, inclusive, potencial de seleção brasileira. É um dos xodós do torcedor azul. É verdade, você tá achando? Esse programa de hoje tem muita emoção. E não é emoçãozinha, não, é super emoção. Profunda, do fundo do coração. Vamos conferir? Olha aí, galera do Olé pelo Mundo, é isso mesmo, nós já estamos aqui, eu e o Júnior Brasil, com o nosso convidado super especial, o convidado do Cruzeiro, o Alisson, que está vivendo um super momento, né? Se recuperando aí como jogador, como pessoa também, eu diria, né? Porque a gente fica com a cabeça meio ruim, não fica, o Alisson, passar por tudo que você passou? Sem dúvida, o que eu passei, né? Esses 2 anos para cá, foi muito complicado para mim, para minha família, mas no meio de tantas coisas, né, aconteceu muitas coisas boas para mim, né? Nascimento do meu filho, meu trabalho no Cruzeiro foi um momento muito especial, mas estou passando por cima, estou levantando a cabeça, estou recomeçando meu futebol novo depois da minha lesão, então estou muito feliz nesse momento, então vamos trabalhar muito forte para não deixar a peteca cair. E hoje como é que fica a expectativa sua? Porque antes era um ataque, você e Thiago Ribeiro, os dois velocistas, e vocês fizeram barulho pelo Brasil, pelo mundo, com a Libertadores, e aí de repente você não tem o Thiago. O velocista do Cruzeiro é você. Todo mundo querendo o Alisson porque é o cara que pode fazer a diferença. Como que você está lidando com essa ansiedade desse retorno? Você falou muito bem, né? Eu e o Thiago Ribeiro, a gente fez um ataque muito bom ano passado, né? Na Libertadores, também no Mineiro. E esse ano só tem eu, né, que joga pelas pontas. E a torcida está confiando muito no meu retorno. Por isso estou treinando mais que os outros para dar essa resposta a eles que estão me postando a confiança deles, né? Então a responsabilidade é muito grande. Então tenho que trabalhar muito forte para voltar bem e dar alegria a essa torcida do Cruzeiro. Olha, você falou muito aí de momentos, né, que você viveu especificamente. Vamos contar um pouquinho para o pessoal o que o Alisson viveu, porque eu sempre digo o seguinte, é muito fácil a crítica, né? É muito fácil estar ali dentro das 4 linhas e dizer o que você pensa, daquilo que você está vendo ali, mas é interessante que todo mundo saiba, né, que o torcedor do Cruzeiro saiba os momentos que você viveu. Você perdeu gente importante na sua família, né? Gente que faz falta, que fez parte da sua história. Isso tudo tem um peso muito grande, né? Sem dúvida, acho que não foi só meu pai, né? Eu perdi 3 pessoas da minha família dentro de um ano, né? Meu pai e minhas 2 tias, que tá lá em cima também, junto com meu pai. Então foi um momento muito complicado para mim, naquele momento, aquela perda, 3 pessoas da minha família muito importantes que me ajudaram. E quando cheguei aqui no Cruzeiro, minha cabeça estava um pouco sem paciência para treinar, a concentração não era que é como a de hoje. Então, o momento foi muito complicado, porque eu estava no mar sem saída. Não tinha ninguém por perto naquele momento para me ajudar. Eu queria ficar só, eu queria ficar sem ninguém perto de mim, chorava muito. Então, ali foi o Cruzeiro que apareceu. Você passou isso tudo quietinho? Quer dizer, sem falar muito, sem contar para muita gente? Foi uma coisa interior assim mesmo? Foi porque, como recebi a notícia, né, que meu pai tinha falecido. Aí foi um momento muito complicado porque você não acredita, né? E desde que meu pai entrou no hospital, eu não queria passar para ninguém, né? Que não queria ver nem meus amigos, nem minha família sofrendo. E eu segurei aquela barra sozinho, né? Eu e meu primo, que me ajudou muito naquele mês que meu pai ficou na UTI. Então foi um momento que eu quis mesmo ficar desse jeito, né? Segurando a barra sozinho. Claro, Deus estava comigo sempre, mas foi um momento
complicado, mas eu passei. Foi um momento que vai ficar marcado na minha história, porque eu perdi um grande cara, que é meu pai. Mais importante que eu estou feliz agora, né? Retornando no futebol, voltando a ser feliz, né? E mais importante é as pessoas que começaram a me ajudar até hoje, estar comigo, então isso tem que agradecer a todo mundo. Eu não tenho dúvida que você vai colher ainda muito sucesso, já colhe, sua carreira é brilhante, mas eu quero ver se você tem boa memória. Eu vou te mostrar um lance aqui, você vai me dizer, eu lembro desse lance. Olha aqui com a gente, Alisson. Vê se você lembra e como foi esse lance para você. Esse foi um outro Dói? momento complicado. Dói Né? porque foi o momento mais complicado da minha vida, né, cara? Eu acho que estava Sua contusão. vivendo um momento muito bacana no Cruzeiro ano passado. E quando eu chutei a bola, né? Quando eu comecei, quando senti realmente que tinha alguma coisa na minha perna, porque eu caí por cima dela, o mundo para mim caiu acolá, naquele momento, porque eu tava... O momento já não era bom, né? Uma- Todo, né? é, Assim, na do verdade- No contexto início familiar. você lidou com muita dificuldade É. também. Porque eu tinha saído num grande problema que é a perda do meu pai. E estava voltando a jogar bem, ser feliz, né? E no momento bom aconteceu uma notícia muito complicada, que foi a minha lesão. Ali a casa caiu para mim, né? Que eu tinha que voltar a trabalhar desde o começo para voltar bem, porque eu sabia que a cobrança ia ser maior pelo trabalho que eu fiz no começo do ano. Então, peguei força, né, com a minha família, com meu filho, meus amigos, meus companheiros que me ajudaram muito, né, nessa minha recuperação, esses 4, 5 meses que eu fiquei parado aqui. Eles me ajudaram muito, né? As pessoas da minha cidade, minha mãe, meus irmãos, minha sobrinha que ligava para mim, até hoje liga quase todo dia Teve esse perguntando. aconchego familiar. Depois que eu perdi meu pai, né, meus amigos, minha família ficou mais perto de mim, mais junto. Então foi um momento muito especial para mim depois da minha lesão. E aconteceu a lesão, mas eu tinha que voltar bem, graças a Deus estou voltando a jogar bem, né? A dor Já já que você está sumiu. falando, eu tô voltando, tô jogando bem. Vou te mostrar agora uma outra imagem, uma imagem de muita emoção, mas ao mesmo tempo coroando esse seu retorno. Olha aqui, conta aí pro nosso telespectador, o que foi isso aqui? Cara, acho que quando um gol de pênalti, né? Que não, já estava 3-1, 3-2 eu acho. Olha o gol. Que eu fiz, eu balancei a rede depois da minha lesão. Ali passou um filme desde do dia 10 de agosto, que foi minha cirurgia, né? E esse choro aí, o apoio dos companheiros. Aí o Paulista, o Everton, o Rodinei, que deu uma força aí, porque ele sabe o que eu passei, né? Durante esses 5 meses machucado. Então foi um gol muito emocionante para mim, né? Naquele momento que eu passei. Então foi um dia muito especial para mim, que eu vou guardar com muito carinho. E revendo essas imagens, que sensação que bate. Muito, muito grande, cara. Dá mais vontade você trabalhar mais forte para você balançar a rede, né? Que a torcida do Cruzeiro tá ansioso para ver o Alisson do ano passado. Mas pode ter certeza que o Alisson vai voltar do mesmo jeito, com a mesma garra, correndo, ajudando. Melhor fazendo os gols, né? Que a torcida tá esperando. E foi pra quem esse gol? Esse gol que tinha tanta emoção. Olha, cada pessoa que me ajudou, né? As pessoas me ajudaram, minha família. Enfim, as pessoas que me ajudaram, cada um tem um pedacinho desse gol aí. Mas eu vou fazer muitos gols ainda para esse ano para as pessoas que me ajudaram. E Olha a só, seleção continua sendo sua meta também? Sem dúvida, cara. Acho que é um sonho desde pequeno, né? Vestir a camisa da seleção brasileira. Então vou trabalhar muito forte, como venho trabalhando para, se aparecer a oportunidade, né? Tá bem fisicamente para fazer um bom papel, né? Que o Cruzeiro sempre tem jogador que é convocado. O ano passado foi o Henrique, o Fábio. Quem sabe, né? Esse ano o Alisson bem. Já apareci na Tomara. seleção brasileira. Vamos trabalhar para ver.
Ô Alisson, mas é esse mesmo o nosso desejo. Nosso desejo é que todo mundo nesse momento, e é essa a ideia do Olé pelo Mundo, conheça um pouco dos bastidores, né? Daquilo que às vezes a gente não consegue levar no dia a dia para todo mundo. Conhecer um pouco dessa realidade, do outro lado, né? Dessa vida que tem que ser vivida, né? Não dá para esconder embaixo da cama, os bons momentos acontecem, os maus também. E o jogador não é diferente disso, né? Que você tenha e continue com essa emoção. Eu acho que a emoção faz parte da vida. E você tem que continuar assim, suspirando, como você suspirou nessa entrevista. Sem dúvida, acho que meu pai sempre falava, a vida é uma escola, cada dia você aprende uma coisa boa, uma coisa ruim, né? E as coisas ruins você tem que deixar para trás e as coisas boas você tem que guardar porque uma coisa que te fez bem, né, naquele momento. Então, eu tenho muitas coisas boas, né, guardadas e vai vir com certeza ainda para a minha vida, que eu confio muito em Deus. Então, estou muito feliz nesse momento, né? Voltar a ser feliz, voltar a fazer o que eu gosto mais, é jogar bola. E dar alegria às pessoas que vão para os estados, né? Torcer, gritar, xingar, enfim. Tá valendo. Tá valendo. Mas o mais importante é que eu estou feliz nesse momento. E já fica um trato com você. Na hora que você ganhar a amarelinha, convocada, a seleção brasileira, a primeira exclusiva fica com a Olé pelo Mundo, que estamos aqui torcendo para o seu sucesso. Bola você tem. Você é um jogador muito querido pelo torcedor e pode ser muito útil para o Cruzeiro nessa caminhada. Muito obrigado, Alisson. Valeu demais. Obrigado. Sucesso. Compromisso firmado? Tá fechado. A primeira é de vocês aí. Agradeço a oportunidade de vocês dando para mim, né, para explicar o que eu passei, né, nesse tempo todo que eu fiquei parado, para a pessoa entender que quando você volta de uma lesão não é fácil. Todo mundo sabe, só quem passa pela cirurgia que é complicado, mas importante que já passou o pior, agora é trabalhar forte para voltar e dar muita alegria a essa torcida. E eu posso garantir para a torcida do Cruzeiro que o Alisson está super confiante. Então, super confiante também. A gente vai para o Júnior Brasil, que tem um super recado para a gente agora. Estamos no Supermercados BH, unidade Padre Eustáquio. Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. São mais de 10 caixas para te atender e te atender super bem. Você não pega fila, tem um atendimento muito legal. Aqui, o atendimento é especial para você, cliente dos Supermercados BH. E olha quem que eu estou vendo aqui fazendo compras. Ela, Dimara Oliveira, corredora, hábitos saudáveis, frutas, geração saúde. Fala aí. Tem que ser, Júnior Brasil, comprando uma laranja para um suco, porque depois da corrida um suco é sempre bacana. Mas eu estou vendo, olha só, a gente já tem ali o prontinho, quer dizer, aqui você tem tudo que você procura. Isso é bom. E se ficar pesado, vai ter gente para te ajudar. Isso não vai faltar, viu, Dimara? Vamos conhecer aqui um pouquinho mais dos Supermercados BH. Olha, tem tudo o que você imagina, tudo o que você precisa. O açougue, carnes de primeira, preços pequenininhos. Bacalhau, Páscoa tá aí, hein, galera? Aquele bacalhau mais do que especial. Você está querendo um vinho? Tem também um vinho para acompanhar a carne, para acompanhar aquele peixe. Aqui é muito bom. Só te lembrando, Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. E você que está com muito filhinho, neném, recém-nascido dentro de casa, aqui ó, fraldas, todos os preços, todos os tipos. Vem cá, não vai faltar produto. Aqui você encontra todo tipo de produto com preços pequenininhos. Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. E agora, direto para a Cidade do Galo, tem um convidado super importante para falar com o programa Olé pelo Mundo. Fique ligado. Eu estou assistindo o Olé pelo Mundo. Galera, sábado, 10 horas da manhã, o Olé pelo Mundo. Eu tô de olho. É isso, Olé pelo Mundo na Cidade do Galo e sendo recebido pelo técnico Cuca. Obrigada, Cuca, por você estar recebendo o Olé pelo Mundo hoje. É um prazer a gente ter você aqui com a gente. Prazer é meu, Dimara, Júnior. Obrigado. Pessoal do Atlético aí que está assistindo, né? Enfim, vamos participar do programa aí. Pessoal do Cruzeiro, né, que admira o trabalho Também. do Cuca. Tenho certeza que tem muita gente que se lembra bem de tudo que o Cuca fez no Cruzeiro, que também foi bacana. O pessoal do América, né? Todo mundo, né? Porque o Cuca, aliás, falando sobre isso, vamos começar falando sobre isso. Nas suas andanças por Belo Horizonte, né? A sua passagem no Cruzeiro, os outros torcedores, como é que é esse relacionamento com eles? Não, é muito bom. Eu acho que tem um respeito grande, né, do torcedor do Cruzeiro, do América também, apesar de eu não ter trabalhado lá. E a gente sempre que trabalha nos clubes, trabalha com o coração, com a alma, né? E isso fica. Quando a gente entende a hora de sair, sai, sem problema, sem causar transtorno a ninguém. E viemos fazer o nosso trabalho aqui no Atlético. Eu acho que ele está sendo bem construído, lapidado. Deus queira que possa terminar
de uma forma boa, né, com conquistas, que é o que a gente espera que venha esse ano. Ô, Cuca, Campeonato Mineiro eu vejo que é um laboratório, é uma oportunidade de você construir uma equipe. Mas ai do Atlético, ai do Cruzeiro, se eles não ganharem. E muita gente joga muito para baixo, realmente não é uma coisa tão forte, mas é inegável, o Atlético tem 5 vitórias, é líder, está invicto. Isso tem que ser reconhecido. É um laboratório, porque não serve como parâmetro para o brasileiro, mas qual o campeonato que serve como parâmetro para o brasileiro? Paulista? O Paulista, mas tem time do interior de São Paulo também que não serve. Do Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. Então é a nossa realidade e a gente tem que valorizar o nosso campeonato. Né? Às vezes a gente vê pedidos para ser uma arbitragem de fora, que eu acho extremamente errado. A gente tem que valorizar os árbitros daqui. Eles erram um dia a teu favor, outro dia contra. Cabe a nós, profissionais, não ficar toda hora dando pau, jogando responsabilidade em cima deles. Né? Há um excesso? Existe um excesso, principalmente pela rivalidade que tem. Então, às vezes, até terceiros, né, que não tem nada a ver com o jogo, detonam o árbitro daquele jogo para tentar tirar proveito numa outra situação. E os caras ficam pressionados. O cara vai dormir no outro dia pensando, puta, eu não posso errar contra o Atlético, contra o Cruzeiro, contra o América. Sabe, já entra autopressionado, então a gente tem obrigação de deixar o pessoal agir natural e quando eles tiverem erros, que eles são seres humanos como nós, como tiveram um erro lá no lance, eu acho, do Diego Renan, que a gente deu risada do pênalti, né? E acabou gerando pênalti, mas ninguém aqui saiu falando, não foi dado o pênalti. Aí suponhamos que tenha errado contra o América, que não fosse lance para expulsão, que na minha ótica foi interpretativo. Criou-se uma celeuma, jogou-se um peso do outro mundo, que foi um afano em cima daquele episódio, e nós tínhamos 62% de posse de bola, 11 contra 11, o jogo mais para fazer o gol do que para perder. Mas enfim, não é esse o tema que eu quero abordar, é falar para a gente deixar o árbitro trabalhar e errar, para valorizar o nosso campeonato. E o jeito que está hoje aí, é um bom campeonato e é a nossa realidade. Realidade que você está disputando e disputando bem, né, Cuca? Eu acho que você está reestruturando um trabalho. Você entende assim? Tipo, você tinha uma base, né, que ficou do ano passado. Hoje, quando a gente olha para o Atlético, você tem um banco, são opções que você tem efetivamente que estão entrando. A gente sabe que ainda vem contratações por aí. O presidente disse no último programa, disse que não fala mais nome. Depois do que aconteceu com o Wesley e a vaquinha do Palmeiras, ele não fala mais nome. Mas, quer dizer, é uma reestruturação de time, é isso que o torcedor tem que entender? É porque a gente manteve a base do ano passado e daí as pessoas confundem um pouco. Manteve a base, mas não ganhou nada. E não vai ganhar nunca nada se não mantiver uma base. Se você olhar São Paulo ganhador, foi montado e mantido. Time de 3, 4 anos. É isso, e foi colhido. Pode colher esse ano, pode colher o ano que vem, mas vai ter que ter uma estrutura. Inter, né? E você não pode, quando acaba um ano, contratar um time novo inteiro. Você não vai ter conjunto, trabalho, né? Você não vai ter cara que sinta o clube como dele, né? Que não há perder ou ganhar, tanto faz. Sintonia com você. E comigo, com o torcedor, com vocês, né? Então, a gente tem que ter um grupo vencedor. E esse grupo do ano passado foi vencedor ao final do ano. Nós escapamos de uma situação muito adversa e pecamos no último jogo, mas até o último jogo, nós tínhamos jogado com 8 campeões brasileiros, vencemos 6. A gente vê que você está conseguindo implantar uma cara no Atlético, um time que sai rápido, com alternativas, agora jogando com o Guilherme, outro esquema, outra opção. Mas falta ainda um camisa 10, Cuca? Então a gente tem trabalhado com o Danilinho, com o Mancini, com o próprio Escudeiro, que cai um pouquinho, e dado a sequência para que eles possam desenvolver. Lógico que é uma outra função, esses jogadores não vieram para fazer isso. Então a gente tem essa carência, está tentando supri-la dentro do que a gente tem aqui no elenco. Você tem essa consciência, então, né, Cuca? Porque o torcedor sempre me pergunta, né, pelo Twitter, pelo Facebook, fala assim, mas pra que vocês falam assim, o Atlético precisa de um camisa 10? Eu falo que precisa, né, um meia. O Cuca fala que o Escudeiro serve para fazer a função, que o Danilinho faz, é possível se utilizar para fazer a função. Ou seja, você está meio que tentando resolver uma situação. É isso que o torcedor tem que entender. Não é que você acha que é esse jogador que vai exercer a função, mas são as opções que você tem nesse momento. E né? aí você trabalha as opções ali e tenta fazer com que elas se encaixem e aflorem teu time. E às vezes você consegue, às vezes não. Às vezes é nato desse camisa 10 fazer esse trabalho.
Eu lembro muito bem, ano passado, no Cruzeiro, essa carência que tinha, mesmo tendo o Roger. A gente não tinha aquele condutor de bola que fazia a velocidade do meio campo para o ataque. A gente tinha um meia de ligação, que era o Roger, jogador técnico que pensava o jogo. E quando casou com o Montilho, deu o encaixe dos dois, um completar o outro. E a gente está ainda nessa busca de aperfeiçoamento do time do meio para frente aqui, mas estamos próximos. O que é mais difícil, Cuca? Matar porco, pintar a igreja ou ganhar do América de virada? Não, cada um... Depois você explica por quê. Explica isso aí, Cuca. É, porque eu trabalhava com matar porco, leitão, era verdade, lá. Pintar a igreja, pintar a capela, pintar túmulo, Boas pai, recordações? casa, boas. Eram coisas que a gente tinha que trabalhar para pagar luz, água, para comer. E não roubamos, né? Porque é um trabalho, como tem muita gente que faz isso também, mas para mim serviu muito como exemplo de vida e sempre dar uma olhadinha para trás do que a gente era e nunca fugir das origens. E fez do Cuca esse homem religioso que a gente aprendeu a conhecer, porque eu acho que é bacana a gente dizer para o torcedor, né, para todo mundo, o outro lado que às vezes ele não tem a chance de estar acompanhando. A gente acompanha o Cuca e sabe que o Cuca é extremamente religioso, né? Que acredita no ser supremo, que acredita em Deus, que traz essa história dentro dele, né? É isso que te fez esse homem religioso? Acredito em Deus e acredito em Nossa Senhora. Eu não quero discutir religião, mas sou católico e acho que infeliz é daquela pessoa que não acredita em Deus, né? Que não tem um fundamento, um nexo na vida. E eu acho que Deus existe para todos nós. E Ele está no nosso dia a dia e está dentro da gente todo dia. Cada vez que você faz o bem, a gente espiritualmente está bem, se sentindo bem. As coisas pequenas são gostosas, maravilhosas, né? Tudo isso porque a gente está com paz de espírito. Não é sempre que você está, né? De vez em quando tá meio errado. A coisa vira, né? Mas na maioria das vezes a gente tá sempre bem. Como é, mas só para completar, eu escrevi uma coluna para o Cuca por causa do que ele me disse, né? Conta para eles o que foi que você me falou, a frase, né? Deus faz tudo certo? Tudo que Deus faz é certo. Bom. Tudo que Deus faz é bom. Às vezes a gente não entende num primeiro momento, reclama, briga com Deus, por que isso? Mais tarde a gente vai entender que era para o nosso próprio bem. E às vezes a gente escuta, o Cuca não é aquele cara motivador, mas tem uma história sua que eu acho que é fantástica e se você já repetiu isso em alguma situação. Você, como técnico do Botafogo, na Ilha do Retiro, arrumou um coração de boi, colocou no vestiário, o Botafogo perdendo, os jogadores enlouquecidos, socando o coração, sangue para todo lado e o Botafogo reagiu. Conta isso aí. Não, uma das coisas que eu mais sou é motivador, às vezes até demais. Então, eu tô dando uma segurada. Isso aí, compramos o coração, o time estava meio... Nossa, foi uma festa, foi uma loucura, 3-3 no último minuto, com um homem a menos. Aquele Botafogo me traz muitas lembranças boas de um trabalho que foi feito lá. Uma ocasião, o presidente me falou que nós perdemos uma semifinal para o Boa Vista, e ele disse que o dinheiro daquelas finais e semifinais com Vasco, Fluminense e Flamengo iam ser pagos a todos os funcionários. E que a gente pecou. Eu falei para todo o grupo depois da eliminação. E nós fomos para a semifinal do outro turno. Daí a gente chamou o Bebeto e falou, você lembra, presidente, que você falou que as semifinais você ia pagar todos os funcionários que estão atrasados? Lembro. E agora, se a gente ganhar do Vasco? Eu pago. E eu levei para a preleção lá dentro do Maracanã, numa quarta-feira à noite. O seu Romário faz o gol, é o 1000º. Eu levei todos os funcionários do Botafogo. A tia da cozinha, que lava a roupa, a camareira, o jardineiro. Levamos 50 para dentro, fizemos o Pai Nosso. Como é que você vai perder? E essa história do coração, você já arrumou aqui no Atlético alguma coisa parecida? E de onde que você tirou essa ideia? Pegar um coração de um boi e levar para um vestiário, Cuca? Mas aquilo foi lá, uma ocasião que apareceu, né? Umas ideias que a gente tinha, o Márcio também, que era um cara que trabalhava com a gente, e a gente pendurou lá no vestiário, uma atadura, e ele ficou, e o pessoal aquecia do lado. Primeiro dava um nojinho assim, porque ele pingava, depois o pessoal tava... É gostoso, às vezes isso dá vida pro jogo, né? Você já entra ligado, não que você vai ganhar ou perder por causa daquilo, mas te motiva, te anima. Agora, Cuca, então conta pra gente aqui. Pra gente, pra torcida do Atlético. O que você falou para aquele time no intervalo do 6-1? Ali estava 4.
Vocês, eu te poupei, não você fala que eu sou Não, tava 4 ali. Falamos muita coisa interna. Não adianta culpar ninguém aquele jogo. Eu tenho a minha culpa, eles têm a culpa deles. Pudesse voltar atrás, voltava, mas já é passado. Não adianta mais falar disso. A gente fez coisas boas e importantes antes, que a gente está ainda colhendo nesse momento, e tudo que Deus faz é bom. Pode não ser bom agora que está doendo, mas na frente a gente pode ainda ganhar algumas coisas em função daquele resultado. E o torcedor quer saber se tudo que o Cuca faz é bom também, querendo um título da Copa do Brasil ou um brasileiro. O que você projeta esse ano para o Atlético, terminando o ano com uma vaga da Libertadores e mantendo a base? Aí sim, ano que vem vai ser o grande ano da colheita? Meu projeto é esse, é o Atlético ano que vem estar na Libertadores, porque você estando na Libertadores, você se obriga a montar um super time. E quando você montou um super time, você vai ter uma super arrecadação, uma super casa e vai ter super resultados nas outras competições também, não só da Libertadores. E daí você vai ter que estar na outra Libertadores e na outra, e aí é o processo de você vencer. Às vezes você não ganha a primeira, nem a segunda, mas você se acostuma a disputar a Libertadores. E daqui a pouco você acaba ganhando. Agora, Cuca, a gente sabe que quando a gente fala título para a torcida do Atlético é quase assustador, né? Assim, essa questão título. E aí, quando você diz assim, olha, eu estou planejando a Libertadores o ano que vem, talvez ainda não seja nesse ano. Quando você planeja, não quer dizer que não vai acontecer esse ano, né? Quer dizer que o planejamento, o trabalho está sendo feito, e é bom que o torcedor entenda, visualizando uma Libertadores, mas quer dizer que pode acontecer por agora também. Você visualiza uma classificação para a Libertadores. Ela classifica 4. 5 com o campeão da Copa do Brasil, que é o que a gente vai tentar ser. E 4 do Brasileiro, que você vai tentar ser o primeiro, se não der o segundo, o terceiro. Disputar uma 4ª vaga. Então, se você pensa em Libertadores, automaticamente você pensa em ser campeão. Porque é a premiação para quem deixa de ter o título. Você concorda comigo? Eu sempre entendo assim, você tem que buscar o título. E aí, a Libertadores conseguir a vaga só é um prêmio para quem não chegou lá. E daí você se habituar a estar nessa competição, né? A gente, quando vê o que a gente tem aqui para trabalhar, a condição de trabalho que você tem, a condição que a diretoria te proporciona, o pagamento em dia, e a gente vê o Atlético com essa estrela, nós temos que pôr a outra do ladinho aqui. A gente tem, esse ano, eu tenho falado com ele sempre, eu vejo o símbolo lá com aquela estrela, a gente tem que pôr uma outra do ladinho. Já pensou uma só, né? Vai pôr outra. E com relação ao grupo, hoje a gente vê um grupo que pega um Felipe Souto, que é um menino que eu sou fã, admiro, aceitou a reserva numa boa, você já está visando colocá-lo talvez até em outra posição. É um grupo hoje unido e isso acaba refletindo dentro de campo. O Felipe vai jogar domingo, ele já treinou de manhã, treinou titular. O que eu penso do Felipe, e a mesma coisa do Serginho, é que eles podem chegar muito mais à frente do que eles estão chegando. Eles podem jogar como jogadores que tenham uma proteção por trás deles, o Pierre ou o Leandro Donizete, e cheguem lá na frente toda vez por dentro ou pelas laterais. E ele vai jogar pela esquerda? Pela esquerda. Então são jogadores que amanhã você pode usar os 3. 1, 2 e o 3. E eles chegarem lá na frente, você fica super equilibrado. Com chegada à frente, você monta um losango no meio campo e vai ter chegada. Você vai ter uma equipe super competitiva para todos os jogos que se disputar. E o Richarlison perdeu espaço? O Richarlison está na lateral, na linha nossa de 4. Esse é o meio campo que a gente está montando. Ô, Cuca, eu queria ficar aqui com você um tempão, olhar pelo mundo, queria ficar aqui com você um tempo, mas o nosso tempo está acabando. Queria muito te agradecer, obrigada por tudo, obrigada pela força que você sempre deu pra gente, por esse profissionalismo que você tem, que eu acho que todo mundo tem que saber que é um técnico extremamente profissional, que trabalha muito, a gente diz isso sempre pro torcedor, e sem dúvida nenhuma você vai colher esses frutos. Porque quem trabalha tem essa história, eu acho que todo mundo tem que saber isso. Obrigado, vocês são muito fáceis de lidar também, que vocês fazem as críticas, lógico que a gente tem que absorver, mas vocês elogiam muito mais do que criticam, né? E as críticas, elas sempre vêm pelo lado construtivo. Você é merecedor dos elogios, deixar isso claro. E eu gosto muito de todo o povo aqui, tenho o maior respeito pelo Cruzeiro, pelo América, pelo Atlético, né? Pelo todo o povo aqui de Minas. É um povo muito hospitaleiro, o qual eu me sinto muito à vontade aqui. Obrigado.
Bacana demais. Não conheci. Tá virando mineiro, né? Mineiro. Cuca, posso falar isso? Então, com o Mineiro Cuca, a gente vai encerrando o Olé pelo Mundo de hoje. Júnior Brasil, mais uma vez, obrigada. Obrigado, Gilmara. Cuca, obrigado mesmo. Obrigado. Obrigada, Cuca. Valeu demais. Um beijo pra todo mundo. A gente vê sábado. 10 da manhã, tô te esperando. Tchau. Olé pelo Mundo. Oferecimento Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco.